Bom dia, seja muito bem-vindo e que Deus possa te abençoar nesse dia maravilhoso, um dia que Deus te escolheu. Deus colocou você na frente desse vídeo para ouvir essa mensagem poderosa. Hoje você vai aprender a ter uma relação de pai e filho com Deus. Você é filho de Deus. E Deus, Ele quer que você ouve a voz dEle, porque você é filho. Tem um versículo muito maneiro, muito interessante, que diz assim: Deus, Ele corrige quem Ele ama, mas quem Ele tem por filho, Ele açoita. Você é filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você está preparado para ter um relacionamento com Deus? Fica nesse vídeo. Eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te corrigir. Ele quer cuidar de você. Ele quer te botar no caminho certo. A palavra dele é o caminho certo. Eu não estou aqui em nome de uma religião. Até porque a religião só serve para dividir o homem, os filhos de Deus. Muitos falam: a minha religião é verdadeira, a minha religião é a que prega a verdade, a minha religião é isso, a minha religião é aquilo. Jesus falou que um reino, qualquer reino, tanto o reino dos céus, o reino da terra, o reino de Satanás, qualquer reino dividido não subsiste. O reino de Deus não pode ser dividido. Eu não posso falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não. Nós, pregadores, só plantamos a semente no seu coração. A semente é a palavra. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Quem vai colher no final é o próprio Deus. A Bíblia fala que Deus vai enviar os seus anjos para colher, como trigo. O trigo vai ser colhido, vai para o reino de Deus. O joio vai ser juntado em moio, vai ser queimado, e ali haverá planto e ranger de dentes. Seja filho, seja abençoado em nome de Jesus. Ouve a voz de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, começa assim. O título é: os nossos corpos são membros de Cristo. O nosso corpo é membro de Cristo. O seu corpo é membro de Jesus? O seu corpo é um membro de Cristo? No verso 12 diz assim, 6:12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Todo dia existe duas bandejas na sua frente que são oferecidas. Satanás, ele oferece as coisas desse mundo, as coisas mundanas. Mas Deus, ele coloca outra bandeja na sua frente. A bandeja da salvação, da cura, da libertação, das bênçãos. As duas são lícitas. Basta você ver qual que convém. O diabo, ele coloca prostituição, adultério, lascívia, roubo, pornografia, mulheres fáceis na sua frente. Tudo lhe é lícito, mas te convém? Da mesma forma, Deus te coloca a bandeja das bênçãos. Oração, jejum, relacionamento com Deus, cura, libertação. E aí, qual você quer? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que interessante aqui. O nosso corpo são feitos para comer. A gente come, vai para o ventre e a gente lança fora.
Mas quando a gente se prostitui, aí a gente cria um vínculo com a pessoa que a gente está se prostituindo. E olha que aqui nós não estamos falando só de prostituição carnal, não. Porque quando você tem relacionamento com uma pessoa que você não é casada, que não é casado, você está se prostituindo. Você está prostituindo o seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo, gente. Você não tem noção disso, isso é muito sério. No verso 14 diz: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, Ele nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falar-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou seja, quando você se relaciona com a outra pessoa que não seja com Cristo, estamos falando de relacionamento espiritual agora, irmão, já não é mais carnal. Quando você tem um relacionamento espiritual com outro ser que não seja Cristo, você se tornou uma meretriz, porque você está traindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai em conversas de outras coisas, quando você não vai em direção a Jesus Cristo, quando você toma essa bandeja que o diabo lança para você na sua frente, você está se tornando uma meretriz diante de Deus, porque você está prostituindo o seu corpo, que é membro de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, cuja cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois, uma só carne. Aqui Deus já está falando também de conjunção carnal. Quando você se prostitui seu corpo, quando você vai diante de uma pessoa que você não é casada, você se torna uma meretriz, você se faz um corpo com ela, porque a Bíblia fala assim: quando você se casa, você e o seu cônjuge é um corpo só, é uma só pessoa. Você está entendendo? Quando você tem relação com um ser humano, com uma mulher, com um homem, você se torna um só corpo com ela, porque vocês trocam fluidos corporais, tornando uma só carne. O seu DNA, homem, vai para o útero daquela mulher. Então, uma mulher que tem relação com muitos homens, ela carrega a genética de muitos homens. Você se torna, meu Deus do céu, uma prostituta quando você tem relação com muito homem. Lembra que Jesus falou assim com aquela mulher samaritana no poço? Ela falou assim, ele falou, você tem um marido? Ela falou assim, eu tenho um. Jesus falou, o que você tem não é seu, né? Porque você já teve muitos. E agora o que você tem não é seu. Porque você carrega geneticamente o DNA de muitos homens, muito esperma dentro de você. Você se tornou uma meretriz, carregando dados genéticos de muita gente. Isso aqui, pessoal, o que eu tô te falando aqui, isso aqui já é o terceiro estágio espiritual. Existem 3 estágios. Um que você toma leite, um que os olhos espirituais seus já são abertos, um acima, e esse já é algo além, já é o terceiro estágio espiritual, tá? Mas talvez você entenda o que eu quero dizer para você. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Então você pode xingar, você pode se irar, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Esse pecado é fora do corpo. Esse pecado está atingindo a sua vida espiritual, mas está atingindo um outro ser humano. Mas quando você se prostitui,
diante de um outro ser humano ou diante de outro Deus, aí você está pecando contra seu próprio corpo. Quando você tem relação com outro ser que não seja o seu cônjuge, você está pecando contra o seu próprio corpo. Quando você está adorando um outro Deus que não seja o Deus único e verdadeiro, você está prostituindo o seu próprio corpo. Você está pecando contra o seu próprio corpo. Só que tem um problema quando você faz isso. Está no versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, esse corpo seu que você está se prostituindo, espiritual, moral, não te pertence. Esse corpo pertence a Deus. Você é só o templo, você é um templo. O Espírito de Deus habita dentro de você. Mas quando você tem relação conjugal com outro ser que não é seu cônjuge, você está pecando contra o seu próprio corpo. E o corpo não é seu. Esse corpo pertence a Deus, ao Espírito Santo. Porque foste comprado por bom preço. Versículo 20. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e não o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aprenda a ter relacionamento com Deus, porque Deus é seu dono. Você é propriedade peculiar de Deus. O seu corpo pertence ao Senhor. Você é uma casa, o Espírito dele mora dentro de você. Mas toda vez que você tem relação com um ser que não é o seu cônjuge, você está pecando contra o seu próprio corpo e o seu corpo não te pertence. Toda vez que você vai diante de outros deuses, você está pecando contra o seu próprio corpo e o seu corpo não te pertence. Então nessa manhã, em nome de Jesus, aprenda a escolher o prato de bênção, porque Deus todo dia coloca 2 pratos, permitem que 2 pratos cheguem até ti. O da carne, prostituição, lascívia, adultério, e as bênçãos de Deus. Aprenda sempre a identificar quais são os pratos que pertencem a Deus. Porque Satanás coloca, mas o anjo de Deus também coloca. Só que não vai vir um anjo de Deus. Não, é o ser humano. Eu sou o prato que está te oferecendo para Deus, as coisas de Deus. Provavelmente vai vir uma outra pessoa te oferecer os pratos de Satanás. É internet, prostituição, lascívia, é drogas. Aprenda. Eu estou te oferecendo o prato divino, o prato de Deus. Escolha agora esse prato. Se inscreva nesse canal. Deixe o seu like. Seja uma bênção poderosa nessa terra. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não se prostitui. Não torne seu corpo uma meretriz. Se prostituindo diante de outros deuses, diante de outro ser humano que não é a sua mulher, não é o seu marido, amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, aprenda. Nessa manhã, ensina essas pessoas a aprenderem a identificar o prato verdadeiro, o prato das bênçãos, não das maldições. Eu sou um prato das bênçãos para a sua vida. Em nome de Jesus, aprenda a identificar isso. Seja abençoado nessa manhã. Abre os seus olhos espirituais para que você possa ver o Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer um convite que você se inscrevesse nesse canal. Esse canal é um canal de bênção. Que você possa ter o entendimento, a mente de Cristo. O segredo de tudo é ter a mente de Cristo e ter fé. Até às 18 horas com a oração da noite. Fique com Deus, até o próximo vídeo.